tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai começar um conteúdo, né? É um começo e é um começo de uma segunda parte de um conteúdo, né? Na aula passada, a gente entrou no Simple Past e a gente estava falando de Simple Past do verbo be. Porque o Simple Past ele vai ser dividido em duas formas. Ele vai ser dividido entre Simple Past do verbo be e o Simple Past... Ai, tá passando uma moto. Dos demais verbos. Então, a gente viu na última aula o Simple Past do verbo be. Nessa aula, Simple Past dos demais verbos, ok? Então, vamos lá. Para que serve o Simple Past de todas as formas? Para falar de coisas que aconteceram, obviamente, se o nome da gramática é Simple Past, tô falando de passado. Se é passado, são, obviamente, coisas que aconteceram. Ah, mas é a mesma coisa que o passado em português? É a mesma coisa que o pretérito? Mais ou menos, é sim e é não. É sim, porque sim fala de passado, coisas que aconteceram, e não porque as estruturas gramaticais em inglês, elas funcionam com regras diferentes da do português. Ela é mais simples e mais condensada em uma coisa só. Quando no português a gente divide em vários tipos de passado, aqui a gente vai ter dois passados só. A não ser quando entra lá no present perfect, que daí é outro tipo de gramática, né? Mas também fala do passado. Eu vou falar também de ações concluídas num tempo anterior ao atual. Se é anterior ao atual, é passado. Só que essas ações, elas não são apenas ações que aconteceram, mas elas são ações que aconteceram e tiveram fim. Então, elas foram ações concluídas antes do momento atual, ou seja, antes de agora. Por exemplo, eu terminei meu texto. Agora, aqui no presente, aquilo já é passado, o meu texto foi concluído, ele teve fim. Então, para eu falar do Simple Past, a minha ação tem que ter tido fim, ela tem que ter terminado. A duração dessa ação é irrelevante, não nos interessa saber quanto tempo levou para isso acontecer. O que nos interessa aqui é que a ação acabou, que ela teve fim e ficou lá no passado. Ela não migra aqui para o presente. Ai, meu Deus, prof, mas como assim uma ação no passado vai migrar para o presente? No inglês acontece, mas não é nessa gramática aqui. Por isso que é tão relevante que a gente entenda que, de fato, as coisas aconteceram no momento anterior ao nosso, elas terminaram e a duração que levou para terminar não nos interessa. E também ela fala de um passado recente ou distante. Tanto faz qualquer tipo de passado. Se eu falo assim, terminei de ler esse livro. Ah, mas quando você terminou? Ano passado. Ai, nossa, mas faz muito tempo. Quando você terminou? Ah, ontem. Nossa, mas faz pouco tempo. Não interessa. Não interessa quando que acabou. O que interessa é que de fato acabou. Qual que é o auxiliar do Simple Past? Did. Só isso. Lá no verbo be, no Simple Past do verbo be, o meu auxiliar é was and were, que é o passado do verbo to be. Aqui é o did, que é o auxiliar de todos os verbos, exceto o verbo be. Porque o verbo be, o próprio auxiliar do verbo be é o verbo be. Qual que é a forma dos verbos no passado? Vai depender do verbo. Eu não vou usar, então, o verbo base, como normalmente eu costumava usar. Não, aqui eu vou ter verbos divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos irregulares são os mais tranqueira pra gente lembrar, porque tem que memorizar. E como que eu faço isso? Fazendo atividade, assistindo as aulas, especialmente fazendo atividade, tá, gente? Eu vou ter que memorizar eles e não vai ter jeito. E quais são os verbos regulares? São os verbos que não são irregulares. Mas é óbvio, sim, só que é mais fácil da gente identificar quais são os regulares a partir do momento que a gente sabe quais não são. E os regulares, eles têm uma lógica. Eles vão seguir uma lógica, eles sempre vão terminar ou em D, ou em ED,
ou em IED. Quando que vai terminar em um, quando que vai terminar em outro? Eu vou explicar mais pra frente. Mas o fato é que os verbos irregulares, eles não têm lógica, eles vão ser diferentes dos verbos do verbo no presente e tem que memorizar. Mas os verbos regulares têm lógica, eles vão terminar em D, ED ou IED. Lembrando que, então, sobre os verbos regulares, agora só sobre os regulares. Eu tenho na afirmativa, no simple past, o verbo regular tá acontecendo, o verbo ele tá acontecendo na segunda coluna, e nas negativas ele volta para a coluna 0, ou seja, a coluna de cadê meu mouse? Aqui, a coluna de verbo base. Então, no simple past, eu vou usar essa coluna aqui e essa coluna aqui. Qual é a diferença entre o verbo regular e o verbo irregular? Verbo regular termina em D, ED ou IED, e verbo irregular eu tenho que memorizar. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o verbo be. Ele não cabe nessa gramática de todos os verbos. Eu só trouxe ele para vocês notarem que ele é um verbo irregular. Porque se você analisar no verbo base, a forma dele é be. No simple past, ele não é bid. Né? Não tem como ser bid. Ele muda, então ele é irregular. Por que eu coloquei a coluna primeira aqui, que é a infinitive, e a terceira coluna em um cinza bem clarinho? Porque é para eles nem participarem muito desse rolê aqui, porque a gente não vai usar eles. A gente vai usar a forma do verbo base nas negativas e interrogativas e a forma do simple past nas afirmativas, ok? Então, vamos lá. Exemplos de verbos regulares. Play e study. Eu tenho o play, então, na coluna 0, que é o verbo base. Played, com ED, no simple past. Eu tenho o do, que ele é um verbo irregular e, por acaso, também o nosso auxiliar. Então quer dizer que esse verbo ele pode ser o auxiliar e também pode ser o verbo da frase? Pode, isso pode acontecer, sim. Na coluna 0, no verbo base, a forma dele é do, no passado, did. O study, ele é do, no passado, ele é study, no passado, studied, com IED. Quando que eu vou saber quando tem que colocar D, ED ou IED? Isso a gente vai ver na aula que vem, tá? O que a gente precisa saber hoje é que, para que serve o simple past? Para falar de ações, o passado, que tiveram fim, não interessa o quanto durou, não interessa que passado que foi, só interessa que acabou. Os meus verbos, eles vão ser divididos em forma regular e irregular. A forma irregular tem que memorizar, que é o exemplo aqui do did, be. Eu tenho, por exemplo, drink, que vira drank. Eu tenho sleep, que vira slept. E por aí vai. Eu tenho vários verbos que mudam. E tem os verbos regulares, que não vão mudar, mas eles vão mudar, mas eles só vão levar um ED atrás, né? Que é a forma o caso ali do play, que vira played, like, que vira liked, study, vira studied, watch, vira watched. Então, a gente vai ver tudo isso com mais foco e mais profundidade a partir da aula que vem, ok? Espero que vocês... e o auxiliar é o did. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat daqui a pouquinho, beleza? Um beijo, até depois e tchau!